Olá, queridos alunos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Eduardo Cabral, eu sou professor formador da disciplina de Gestão de Unidades de Conservação, GUC, e juntamente com o professor Agenor Bezerra e professora Larissa Gomes, nós compomos a equipe de GUC, certo? Então, esse momento trata-se da nossa atividade de aula gravada, né? É um momento que a gente tem para discutir alguns conteúdos do componente. Então, especificamente, nós vamos discutir nesse momento os conteúdos da aula 4 e da aula 5, né, que a gente discutiu na semana 4, aí vai discutir agora na quinta semana de aulas. Tá? Então, o nosso material base é a apostila de GUC e também está referida ao capítulo 4 e o capítulo 5 dessa apostila, tá certo? Então, vamos ter nesse momento uma aula expositiva, através dos slides que vocês estão acompanhando, e ao término dessa aula vai ser lançada uma atividade na qual vocês devem executar e entregar no dia 2 de junho, que é o dia do nosso encontro presencial. Então, os polos de Limoeiro, de Surubim e de Pesqueira terão o encontro presencial e nesse momento vocês vão fazer a entrega dessa atividade, assim como a assinatura da ata da aula gravada. Os demais polos, que são os alunos retidos, vai ser postada o material do encontro presencial e esses alunos vão ter um link à disposição para postar suas respectivas atividades. No entanto, esse link estará disponível apenas para os alunos dos polos que não terão o encontro presencial, ok? Então, muito bem, vamos à frente. Então, iniciando esse nosso processo de aula expositiva gravada, então a gente parte do princípio que a gente já tinha estudado várias definições antes, e o nosso objetivo aqui no componente é justamente o estudo das unidades de conservação, que a gente vai determinar em vários momentos como o C. Tá? Então essas unidades elas representam assim, um instrumento muito amplo para a conservação de manejo e biodiversidade. Então é um componente de extrema importância para a formação de todos vocês, tá certo? Uma outra coisa que a gente estudou também, além da definição dessas unidades de conservação como esse instrumento de conservação da biodiversidade, é justamente o arcabouço histórico, a questão histórica da legislação das unidades de conservação. Então foi outro ponto que a gente discutiu nos capítulos anteriores. Outra coisa que a gente discutiu também com relação às unidades de conservação foram as suas potencialidades. A gente viu que existem diversas potencialidades, como o turismo, como conservação dos recursos hídricos e várias outras. Uma outra coisa que a gente fez também de importante, principalmente na parte legislativa, foi estudar o SNUC, determinado aí pela Lei 9.985, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma ferramenta extremamente importante, uma legislação que a gente tem que estar sempre consultando e que a gente vai discutir também quando a gente estiver falando do conteúdo da nossa aula especificamente, que é plano de manejo. Então a gente já passou pelo SNUC, já viu algumas especificidades dele, já estudamos alguns pontos. Chegamos a fazer uma categorização e o processo de criação das unidades de conservação. Então isso foi o objetivo da última semana de estudos, foi justamente a gente fazer essa categorização e fazer o processo de criação das unidades de conservação. E nesse momento, finalmente, nós chegamos à fase de plano de manejo das unidades de conservação. Então, a partir de agora, a gente vai se concentrar a partir de uma unidade que acabou de ser criada, então a gente determinar o plano de manejo, certo? Então, como introdução,
eu coloquei que o manejo de uma unidade de conservação ele implica em elaborar e compreender o conjunto de ações necessárias para a gestão e uso sustentável dos recursos naturais, em qualquer atividade no interior e áreas do entorno dela. Que aí a gente vai discutir um pouco do efeito de bordadura, né, que a gente vai conhecer como outro nome, e também dos corredores ecológicos. Tá? Então isso tem que ser feito de maneira adequada e em espaços apropriados. Né? E uma coisa que a gente tem que observar é a especificidade das unidades de conservação. Então o plano ele vai ser adaptado para cada tipo de unidade de conservação. E o intuito é justamente a gente fazer o processo de conservação da biodiversidade. Ok? Então, algumas informações são bem úteis. Então, coloquei, após a criação da unidade de conservação, o plano de manejo ele deve ser elaborado em um prazo máximo de 5 anos. Isso tem lá no SNUC, tá? Então, no artigo 27, parágrafo 3º, está aí a lei. Ok? Então, toda unidade de conservação ela deve ter um plano de manejo. Ou seja, a criação da unidade de conservação ela é um passo importantíssimo, tá? Então, mas isso não garante que aquele ecossistema, que aquela diversidade que é encontrada naquela região, ela vai ser conservada. Então, para isso a gente tem que determinar planos de manejo, de conduzir o processo de conservação e ampliação da biodiversidade, tá certo? Então, esse primeiro slide ele trata justamente desse contexto de uma forma muito geral. Bom, e aí a nossa legislação, que é a Lei 9.985 de 2000, ela estabelece justamente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que a gente já tinha conversado um pouco, e define o plano de manejo. Então, lá na parte legislativa você vai encontrar, né, falando sobre o plano de manejo. E esse plano de manejo ele vai ser entendido, mediante a legislação, como um documento técnico, mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação. Então veja, lembra que eu falei que o plano de manejo ele é adaptado para cada unidade de conservação. Então essa parte trata disso. É um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento, que a gente vai ver mais à frente também uma etapa de zoneamento, e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. Então, é uma ferramenta de extrema importância para você tocar a unidade de conservação, tá bom? Bom, todas as unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo, a gente já tinha visto isso lá no artigo 27, né? Que deve abranger a área de unidade de conservação, sua zona de amortecimento. Lembra que eu falei de efeito de bordadura, né? Ou seja, é uma área ao redor da unidade de conservação, imediatamente ao redor dela, e os corredores ecológicos, tá? Incluindo medidas com o fim de promover a integração à vida, tá? A vida econômica e social das comunidades vizinhas. Então, toda essa abrangência aí do plano de manejo de unidades de conservação, certo? Bom, uma outra etapa, né, que a gente estudou também, inclusive eu disponibilizei alguns materiais, é justamente a parte do roteiro metodológico para as unidades de conservação, né? Então isso é uma etapa interessante, a partir do qual a gente vai ter a noção de como iniciar o processo de desenvolvimento dos planos, certo? Então, basicamente, o roteiro é constituído de 3 etapas básicas. A primeira é o diagnóstico das unidades de conservação, certo? A segunda é o planejamento das ações básicas. E a terceira é a elaboração do cronograma. Isso envolve a parte de cronograma de atividades e a parte de orçamentária, né, onde você vai traçar a sua elaboração, a sua organização financeira dentro de um cronograma, ou seja, cada etapa, qual o custo de cada etapa que vai ser elaborada dentro do plano, tá certo? Vocês têm aí à disposição, né, os quadros 1, 2 e 3 nas páginas 48, 49 e 50 da apostila.
Então esses quadros são ricos em informações e eles vão dando passo a passo justamente para você elaborar esse material. Eu disponibilizei alguns materiais lá na semana 4 e também na semana 5 tem alguns materiais disponíveis. Um dos materiais ele trata justamente das etapas, né, de diagnósticos das unidades de conservação, só que para unidades federais. Claro, isso se estende também para qualquer uma outra unidade, tá certo? E mais à frente a gente vai ver que tem algumas especificações enquanto tempo de execução, né, qual é a equipe que a gente precisa formar para conduzir esse processo. Então, dentre os materiais que eu coloquei lá, tem o no Ministério do Meio Ambiente, que eu já falei, é para unidades federais, né? Então principalmente para parques nacionais, recursos biológicos e estações ecológicas. Então, no entanto, serve como base para qualquer uma outra unidade de conservação, tá certo? Um outro material que eu disponibilizei, inclusive eu estou utilizando esse material como base para alguns estudos que eu estou desenvolvendo, é justamente a questão do roteiro metodológico para planejamentos de unidade de conservação, que é do estado do Mato Grosso, certo? Então tem um material que é muito bom, muito interessante, que tem um passo a passo muito detalhado e vai servir também para vocês trabalharem com essa temática, tá bom? Então, o estado de Pernambuco ele também tem uma cartilha, né, com um roteiro metodológico para você fazer esse planejamento das unidades de conservação, que é outra coisa que eu disponibilizei lá no site para vocês. Tá? Então, recentemente o estado de Pernambuco ele lançou um edital aberto a qualquer pessoa a submeter alguns projetos de planejamento de unidades de conservação para algumas unidades do estado de Pernambuco. Então eu vou tentar disponibilizar esse edital também, que é interessante que vocês já vão se apropriando dessas informações, certo? Bom, dentro desse roteiro metodológico a gente tem algumas especificações, né? Então a elaboração e execução do plano, do planejamento, ele deverá ser programado para um período de 12 meses. Então a gente faz isso, tem na legislação, lá no SNUC, isso está determinado. E para a elaboração desse plano, deverá ser convocada uma equipe multidisciplinar, certo? Então vários profissionais vão estar atuando ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem uma diversidade biológica muito grande, tem uma interação com a sociedade. Então é interessante que vários profissionais estejam envolvidos nessa temática. E como eu já tinha falado, tem alguns documentos básicos que a gente pode consultar. Então um é o manual do Ministério do Meio Ambiente, que serve para aquelas reservas nacionais, né? O roteiro do estado do Mato Grosso, que eu acabei de dizer que estou utilizando, e o de Pernambuco, né? Que o estado, ele por meio da Lei 13.787 de 2009, ele institui o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza, o SEUC, e lá ele dá todos esses passos para a gente criar o plano de manejo das unidades de conservação. Ok? Bom, o planejamento dessas unidades ele define de forma clara e objetiva quais serão as estratégias utilizadas para garantir e cumprir os objetivos das unidades de conservação que se pretende gerenciar. Então isso a gente já tinha conversado, né, um pouco antes. E eu falei que não basta a gente criar as unidades de conservação, porque isso não garante que elas serão conservadas. Essa biodiversidade ela vai ser conservada. No entanto, o manejo, a forma com que você vai conduzir o processo de planejamento, né, isso vai ser muito interessante. Então, esse é um passo muito rico, né, para você ter efetividade no processo de realmente conservar aquela unidade, tá? Então a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Esse processo de planejamento e manejo, principalmente o planejamento, ele é um processo contínuo, tá certo? Integrado, ele vai integrar com outras variáveis, ele é gradativo, ou seja, à medida que a gente vai desenvolvendo
o planejamento, a gente vai também flexibilizando ele, a gente vai adaptando, mas ele é gradativo. Uma vez que a gente vai implementando aos poucos. Então não é uma coisa que a gente começa como um todo. Então essas características a gente tem que guardar com relação aos planejamentos da unidade de conservação. Então ele é contínuo, ele é integrado, é gradativo e é flexível, ok? Então à medida que essa unidade ela vai sofrendo algumas alterações, a gente vai flexibilizando esse planejamento. Já o manejo, ele refere-se justamente à prática de ações, certo? E os procedimentos que serão utilizados para a conservação dos ecossistemas nas quais as unidades de conservação em questão estão inseridas, certo? Então notem que o manejo ele se difere do planejamento, porque o planejamento é como você pretende fazer e o manejo é justamente como você vai fazer. Então é a prática de ações e os procedimentos, tá certo? Então são duas coisas diferentes, mas que andam muito atreladas, certo? Então vamos lá. Se a gente partir agora para a parte de elaboração do plano de manejo, a gente vai ver que essa elaboração ela é realizada com base em algumas informações, né? Que você vai ter que fazer levantamentos em campo, amostragens, e você também vai ter que utilizar das informações que já estão disponíveis sobre aquela unidade de conservação. Então isso acontece muito em unidades que a gente já tem trabalhos científicos, né? Ou seja, a área de pesquisa já está ativamente naquela unidade, e a partir do momento que você vai desenvolver o plano de manejo, né, você vai precisar daquelas informações. Então, por isso a importância da base científica para o funcionamento prático das coisas. Então, a partir do momento que você vai fazer a elaboração, você vai precisar da parte científica, que é justamente aquela questão que o cara foi no campo, coletou as informações e ele tem uma habilidade muito grande com relação ao manuseio daquelas informações. Então, com certeza, esses profissionais eles vão enquadrar aquela equipe multidisciplinar que foi convocada para fazer o plano de manejo, tá certo? Então, tudo isso está interligado. Então, essa fase de elaboração, ela pode ser dividida em 4, basicamente, tá? Então, a primeira seria a organização e planejamento. A segunda seria contextualização e diagnóstico da unidade de conservação. A terceira seria a avaliação estratégica da realidade da unidade de conservação. E, por fim, o zoneamento da unidade de conservação. Então, essas seriam as etapas básicas. Então, na apostila de vocês, lá no capítulo 5, vocês vão ter uma parte da apostila dedicada a essa etapa de elaboração. Então, o capítulo 5 quase todo ele passa por alguns quadros, né, onde você vai ter as figuras, especificamente as figuras aí na página 51, né, a figura 2 e 3 também na página 52, e aí você vai ter várias colocações sobre essa etapa, né, que do desenvolvimento do plano de manejo. Nessa etapa de elaboração do plano de manejo, né, que é uma fase que ela é realizada com base em informações, né, levantamentos de campo e amostragens já existentes da unidade de conservação e de sua zona de amortecimento, ou seja, daquela área de influência que nós temos nas unidades de conservação. Ressaltando a importância da área de pesquisa para o processo. A partir do momento que a gente precisa de amostragens já existentes, isso implica que na área já deva existir algum tipo de estudo. Na verdade, não é que já deva existir, mas é que esses estudos eles vão contribuir de uma forma muito significativa para a elaboração do plano de manejo. Então, em uma área que a gente já tem um projeto científico, que a gente já tem estudos sendo realizados, isso na hora da gente fazer a elaboração de um plano facilita muito, tá? Então, desde já a gente destaca a importância da pesquisa para contribuir para a organização dos planos de manejo, tá certo? Então, para essa fase
de elaboração do plano, a gente vai dividir basicamente em 4 etapas, certo? Então a primeira é a organização e planejamento, né? A segunda é a contextualização e diagnóstico da unidade de conservação, a terceira é a avaliação estratégica da realidade da unidade e a quarta a gente fecha com o zoneamento da unidade de conservação. Então, para essa fase da aula, eu vou utilizar como base a nossa apostila, tá certo? Então, eu estou situado agora na página 53 da nossa apostila, especificamente no item de etapas de elaboração do plano de manejo, que é o item 5 da nossa apostila, tá certo? Então, página 53. E aí ele começa falando sobre essa primeira etapa, que é a etapa de organização e planejamento, onde ele diz que essa etapa ela tem um objetivo de organizar todo o processo de planejamento. Diante desse processo vai surgir algumas perguntas, e aí ele contextualiza no material. Então, perguntas: quem vai ser a equipe de elaboração? Lembrando que a composição dessa equipe vai ser muito importante, uma vez que ela tem que ser uma equipe multidisciplinar e, de preferência, atores que já desempenham um trabalho dentro da área. Então, os biólogos, os ambientalistas, os estudos em recursos hídricos. Então, vários profissionais vão ter que estar empenhados nesse trabalho, não só na unidade, mas em toda a região de influência da unidade, tá certo? Então, aquele efeito de bordadura lá, ou seja, que a gente chama de zona de amortecimento. Então, tem uma grande influência. E aí existem todos os profissionais que também estão na área de sociologia, né? Então, todos eles que estão incluídos ali nesse contexto podem participar dessa equipe, é uma fase importante, tá certo? Então, aí vem outra pergunta: quando iniciar a elaboração? Que aspectos devem ser previamente levados em conta? Como organizar as informações? Quais os recursos disponíveis? E aí a gente vai procurar na literatura o que é que está disponível sobre essa área, né? Então tem várias outras perguntas aí. Então essa fase consiste basicamente de você se organizar para começar o planejamento, tá certo? E aí, passando um pouco mais adiante, a gente vai ver que tem alguns quadros, né, na página 54 e 55 que vão nos dar um norte, né, de como é que a gente vai começar a organizar essas informações, tá certo? Partindo dessa etapa, né, partindo para a próxima etapa, que seria a etapa de contextualização e diagnóstico da unidade de conservação, lá no finalzinho da página 54, a gente vai ver que essa etapa ela se refere justamente à contextualização, mas não só a nível local. A gente vai ter que ter uma abrangência muito maior, a gente vai ter que ter uma abrangência regional, nacional e internacional. Ou seja, a gente vai ter que ter um embasamento muito bom sobre aquele ecossistema para depois a gente refinar para a unidade de conservação, tá certo? Nessa fase também é realizado um diagnóstico específico da região, tá? Então, além de você buscar essas fontes em outros ambientes, a gente vai ter que fazer um estudo muito específico daquela região, né? E aí o que é que a gente vai analisar? Os aspectos ambientais, culturais e históricos, econômicos e vários outros contextos, tá bom? Então, lembrando que o objetivo dessa etapa é justamente a gente construir esse cenário demonstrando quais os programas que eles vão ser melhor colocados para a realidade daquela unidade de conservação, ou seja, quais os que se adaptam melhor para aquela realidade. Tá? Então, o objetivo é esse, a gente estudar, buscar um embasamento, saber as peculiaridades e de uma forma geral também, e tentar adaptar um plano para aquela área, tá certo? Para fazer isso, é claro que a gente vai precisar levantar as informações. E aí existe uma metodologia que é bastante utilizada e está descrita aí na página 55, no segundo parágrafo, que é a avaliação ecológica rápida. Então, o próprio nome já diz, é uma forma da gente obter rapidamente os dados, mas de uma forma muito, muito organizada. Tá? Então, na verdade, os produtos que vão sair dessa avaliação são mapas ecológicos atualizados, certo? E aí eu ressalto a importância de uma ferramenta muito valiosa
para a área ambiental. Então, quem vai trabalhar na área ambiental tem que ter um bom domínio das ferramentas de geotecnologias, certo? Então, o ambiente SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, ele é riquíssimo em informações e vão ter alguns softwares que podem dar subsídio para você realizar a confecção desses mapas. Então, particularmente, eu utilizo muito o QGIS, né, o QuantumGIS, que é um software de ambiente SIG, que ele nos dá uma informação muito boa a nível espacial de diversas variáveis. Então, por exemplo, se eu quero fazer um mapa da variabilidade espacial da chuva em uma determinada região, então eu posso fazer com esses mapas, fazendo um processo de interpolação, eu posso identificar cada tipo de espécie, como ela está distribuída em uma determinada unidade de conservação, onde é que estão aquelas espécies mais vulneráveis, em aquelas áreas que contêm um determinado tipo de vegetação. Então, o mapa de uso e ocupação do solo, que é uma ferramenta riquíssima em informações, é o de tipo de solo. Então, as ferramentas de geotecnologia, elas nos ajudam muito, né, na elaboração de um plano, na hora de confeccionar esses mapas. Então, desde já, eu recomendo que vocês comecem a adquirir essa habilidade, caso já não tenham essa habilidade, tá certo? Bom, nessa avaliação ecológica rápida, nessa metodologia, né, o produto, eu já falei para vocês, vai ser um conjunto de mapas ecológicos que você vai atualizar, certo? Vai ser uma informação atualizada, tá? E o produto desse diagnóstico é um documento. Então tem aí na página 55, ele diz aí, ó, um documento que apresenta a realidade detalhada da unidade, certo? Então esse documento é composto de vários capítulos sobre os aspectos estudados da região e da unidade de conservação. Lembre-se que a gente tá fazendo um plano de manejo da unidade, mas a gente tem que enxergar essa coisa muito maior, certo? Então ele coloca aí, ó, da região e da unidade. Então isso tem que se amplificar um pouco mais, tá? E no quadro 2, que está no final da página 55, ele já coloca um esquema, né, que esse quadro aí ele passa para a página 56, né, e passa para a página 57 também. E aí você tem um esquema, né, de como você elaborar essa fase de execução, né? Então, após essa fase de contextualização e diagnóstico, nós aí já temos um panorama geral da unidade e suas peculiaridades. Ou seja, a gente já conseguiu fazer a identificação de vários aspectos, né? Então, o que é que está sofrendo ali de processos antrópicos, né? A suscetibilidade física daquela área, biológica, enfim, a gente vai ter uma série de informações que vão ser muito úteis para a gente partir para a próxima etapa. Inclusive, eu já destaco aqui, e tem aí na página 57 também, que essa fase de contextualização e diagnóstico, ela é imprescindível para a etapa de manejo, né, do plano de manejo na fase do zoneamento. Tá? Por quê? Lembra que a gente vai construir os mapas, né, ecológicos atualizados, e esses mapas, é claro que eles vão estar mostrando para a gente como é que está o comportamento das unidades. E esse comportamento a gente vai utilizar para zonear. O que é zonear? A gente fazer um mapeamento, ou seja, um mapeamento do mapeamento. Então, zonear é dividir por zonas. Então, eu vou precisar, claro, das informações detalhadas no espaço. Então, essa etapa é fundamental, tá bom? E a gente já observa, né, também, tem no último parágrafo aí da página 57, né, que a gestão dessas unidades de conservação, elas perpassam por uma série de áreas de conhecimento, destacando a importância lá da formação da equipe, tá? Então, a formação da equipe é fundamental. E a outra coisa que ele destaca aí, além dessa multidisciplinaridade, é justamente a questão do rigor, né, do esforço, da importância da pesquisa para que esse processo ele se desenvolva de
de uma forma muito abrangente e muito detalhada, tá certo? Bom, e aí a gente finaliza essa parte do capítulo 4, né, com essa última etapa, e aí passando agora para a nossa terceira etapa de elaboração do plano, a gente vai agora para a parte de avaliação estratégica da realidade da unidade de conservação, né? Então, eu estou agora na página 63, e aí ele já começa a falar da parte de avaliação estratégica da realidade, que é justamente a elaboração do plano propriamente dito, tá? E aí nós teremos, nessa avaliação, ela vai permitir a identificação das relações de interdependência entre os diferentes fatores analisados, que você analisou lá na parte de contextualização. Então essa parte ela vai justamente nos dar uma noção de como é que essas coisas elas funcionam integradas, tá bom? E aí a gente vai utilizar uma técnica também aqui de análise dessas estratégias, né, que é conhecido como matriz DAFO, né, que é uma matriz de debilidade, ameaças, forças e oportunidades. Então, o quadro 1 ele já faz um detalhamento de como você elaborar essa matriz DAFO, tá certo? Bom, na página 64 ele coloca qual o objetivo dessa matriz. Então, o objetivo é justamente a gente fazer uma análise estratégica, né, e construir uma visão integrada da evolução provável dos ambientes internos e externos à unidade. Isso a curto, a médio e a longo prazo, tá? Então, a interpretação dessa matriz vai nos dar uma orientação, né, de como será o planejamento e quais ações de manejo a gente vai traçar para essas unidades, ok? Então, é importantíssimo a formação dessa matriz para a gente ter um bom planejamento. Bom, além dessa matriz de análise estratégica, é realizada uma avaliação de significância da unidade de conservação. Isso é importante, certo? E o produto dessa análise de significância é justamente uma declaração que informa se existe a necessidade de uma revisão de categoria de manejo, né, aplicada à ampliação dos seus limites territoriais. Então, veja, além da matriz, a gente tem que fazer essa análise de estratégia, né? Essa análise estratégica ela vai nos dizer justamente se a unidade de conservação ela precisa de uma revisão na sua categoria. Lembra lá que a gente fez a categorização da unidade de conservação. Então, quando ela é criada dentro de uma determinada categoria. Dentro da elaboração do plano de manejo, a gente tem a possibilidade de checar se realmente ela está na categoria correta. Então, é nessa fase que a gente vai ter subsídio para isso. E aí a gente lembra que, uma vez que a unidade é criada, ela pode mudar a sua categoria, porque ela existe um processo de transformação naquela unidade, e pode os objetivos mudarem e ela ser recategorizada, tá certo? Então é nessa fase que a gente faz isso, ok? Assim como seus limites também, isso pode aumentar, pode diminuir um pouco, ok? Bom, a gente tem algumas estratégias, né, que a gente utiliza na gestão das unidades de conservação. Então o item 3 aí na página 64 ainda, ele coloca que uma das missões dessa estratégia, né, é justamente a missão e a visão de futuro. Então, a visão de futuro ela é justamente uma declaração em que nós afirmamos que aquela unidade ela vai ter que ter uma determinada aplicação daqui a um determinado período de tempo. Dentre as estratégias utilizadas na gestão de unidade de conservação, uma que se destaca é a missão e visão do futuro, né? Então essa é uma das etapas na qual a gente vai declarar o que é que a gente deseja para aquela unidade daqui a um determinado período de tempo. Ou seja, quais são os objetivos que a gente quer alcançar
para aquele intervalo de tempo. E na página 65, a gente coloca um exemplo hipotético do Parque Estadual da Serra da Mascarenhas. Então, é um exemplo que ele discorre sobre essa questão da missão e visão do futuro nessa área. E este é apenas um exemplo bastante simples, e hipotético de como seria a missão de visão e futuro dentro dessa unidade de conservação. Então, a gente destaca que, além da missão de visão e futuro, é interessante a construção de uma estratégia geral de gestão. Então, nessa etapa, será descrito como a visão, como essa missão do futuro, elas vão ser alcançadas ao longo do tempo, constituindo-se basicamente um cronograma operacional geral para os próximos 3 a 5 anos. Então, isso é um período de tempo intermediário que dá para a gente fazer um bom planejamento. E isso vai acontecer juntamente com os principais resultados e ações necessárias para a conquista desses resultados. Então, na verdade, a gente vai traçar um determinado planejamento, com uma missão de futuro, determinando quais serão os objetivos que a gente vai alcançar dentro daquele intervalo, que é um intervalo razoável de 3 a 5 anos. Bom, o outro tópico interessante é o zoneamento das unidades de conservação. Essa fase ela implica em você dividir a unidade de conservação em setores, e esses setores eles vão ter as suas particularidades e vão ter que ter finalidades de proporcionar condições para que os objetivos da unidade de conservação como um todo eles sejam efetivos. Uma característica importante dessas zonas, desses setores, é que eles devem estar claramente definidos em termos da área total ocupada dentro da área de conservação. Então, é uma etapa importante, mas é uma etapa muito complexa. No entanto, a partir do momento que a gente consegue identificar bem as particularidades da área através do mapeamento ecológico que a gente fez na etapa anterior, naquela fase de reconhecimento da área, onde a gente já definiu e já construiu os mapas ecológicos, a gente vai ter uma habilidade maior para fazer esse processo de zoneamento, tá certo? Então, na página 67, existe um quadro que ele caracteriza pelos tipos de zonas que são geralmente adotados no zoneamento de unidades de conservação. E aí você consegue passar aí zona intangível, primitiva, zona de uso extensivo. Então, tem vários tipos. Esse quadro ele se estende da página 67 à página 68, então é rico em informações. E na página 69 a gente tem uma observação quanto à definição dessas áreas de zoneamento das unidades de conservação, e ele afirma justamente essa dificuldade da gente traçar essas zonas, de a gente separar essas zonas homogêneas, justamente pelo fato de não ser uma tarefa muito simples. E ele coloca também que o conhecimento daqueles mapas ecológicos eles facilitam muito o trabalho da divisão dessas áreas em zonas, ok? Logo abaixo ele coloca um modelo conceitual, um esquema hipotético, no qual ele abre espaço mais embaixo, tipo um questionário que ele se estende da página 69 até a página 70, que você pode identificar as áreas e ir relacionando com os textos que ele vai colocando no questionário. Então, uma boa atividade para vocês desenvolverem, ok? Bom, então a gente fecha as 4 etapas para a elaboração do plano de manejo. Então, a gente passou pela organização e planejamento, viu como se organizar, as perguntas que devem ser feitas. A gente passou pela contextualização e diagnóstico, que é uma fase importantíssima do plano de manejo, onde a gente faz a identificação de diversos pontos dentro da unidade de conservação e ao seu redor. Depois a gente faz a avaliação de estratégia da realidade da unidade de conservação, que a gente faz aquele apanhado de levantamento de informações, e aí é efetivamente onde inicia-se o plano, tá? E por último a gente pega essas informações, esses mapas ecológicos a partir do momento das informações, e
faz o zoneamento das unidades. Os programas de manejo é outro item interessante que a gente deve discutir, uma vez que esses programas eles buscam atender, né, os objetivos para o manejo da unidade de conservação. Então esses programas eles são constituídos do detalhamento das atividades, né, das normas, dos requisitos e prioridades que são estabelecidas para a operacionalização do manejo da unidade de conservação, certo? Então tem vários pontos para a gente discutir aqui dentro dessa parte de plano de manejo, e a primeira é que a gente vai apresentar uma estrutura de elaboração para esse programa, para um dos programas. E como exemplo a gente utilizou justamente o Parque Estadual Mascarenhas, que a gente já tinha trabalhado um pouco para trás com ele, né? Que a gente vai denominar ele como PEMA, Parque Estadual Mascarenhas, tá? E esse roteiro, ele está na página 71, no quadro 1, ele inicia-se no quadro 1. E aí a gente vai ter um passo a passo, né? Então, primeiro, os objetivos do programa, então ele detalha aí, depois os projetos e atividades prioritárias, os resultados esperados e indicadores, as normas e requisitos para a realização de atividades. Então isso é um passo a passo, está aí descrito no quadro, tá ok? O interessante é a gente destacar que um programa de manejo, ele, além do seu objetivo geral, ele pode ter outros focos dentro desse objetivo, e aí você pode criar subprogramas. Então tem um exemplozinho aí na página 72, né, que a gente tem um programa de manejo do meio ambiente, e aí a gente teria o objetivo do programa, né, que está aí descrito, e tem os subprogramas. Então tem o subprograma 1, que é o manejo dos recursos, e o subprograma 2, que é a proteção dos recursos. Então essa é apenas um exemplo, né, de um determinado programa de manejo que você pode subdividir, né, ou seja, criar subprogramas, tá certo? Então esse é um exemplo. Bom, já que a gente já tem essa estrutura básica, já sabe essa estrutura básica de um programa de manejo, né? E então a gente pode apresentar outros tipos de programas. Então a gente apresentou alguns, e aí na página 73 começa com uma série de exemplos, né? Então ele traz o programa de pesquisa, capacitação e monitoramento, e aí eu organizei também aqui no slide esses exemplos que estão aqui descritos na apostila. Então tem um programa de manejo do meio ambiente, que foi o primeiro que a gente viu, que se divide em 2 subprogramas, né? O programa de pesquisa, capacitação e monitoramento, que também tem os seus subprogramas. Programa de integração com as comunidades do entorno, então tem os seus subprogramas. Então isso está no slide aqui para vocês, e também está aqui na apostila, nas páginas que vão da 72, 73, 74, né? E vai até a página 76, tá certo? Bom, e aí diante de todas essas colocações que a gente fez, né, a gente pode chegar numa estrutura final, né, que é o item 4 lá da página 76, destacando alguns pontos interessantes de tudo isso que a gente abordou aqui. Então, primeiro destacar que além da criação da unidade de conservação, é importantíssimo que a gente faça todo esse processo para a gente saber manusear a unidade de conservação, levar ela adiante até ela atingir seus objetivos, tá? E ver que a coisa não é estática, a coisa está sempre sofrendo alterações, né, interagindo com outras áreas, alguém interagindo com essas áreas, ou seja, é muito dinâmica a coisa. Então tudo é muito versátil, tá? Então a gente tem que observar essas particularidades, tá certo? Bom, e para fechar, a gente, após o item 4, a gente tem na página 77 uma estrutura geral do plano de manejo, tá certo? Todo organizadozinho aí em capítulos, como deve ser, né? Se estendendo até a página 78, né? O item 3, de zoneamento, item 4, estratégia geral da gestão, item 5, programa de gestão, até chegar no capítulo 3, que envolve os anexos, tá? Bom, então com isso a gente fecha
essas duas aulas, né, da semana 4 e da semana 5, deixando para vocês um pequeno exercício, né, na qual está aqui a atividade que vocês devem executar. Então, o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa, né, com exemplos de programas de manejo de unidade de conservação, em sua forma geral, observando a sua estrutura. Então, vocês vão em busca de um programa de manejo de uma unidade de conservação qualquer, de preferência próximo da área onde você reside ou uma área ao entorno, né? Então, você vai pegar esse programa, vai analisar, e com base nessa pesquisa você vai fazer um breve comentário sobre a estrutura do programa, tá? Então, só do programa de manejo, ok? Observações. Esse trabalho ele vai ser entregue no dia 2 de junho, que é o dia do nosso encontro presencial. E aí vocês têm que tomar o cuidado em algumas coisas. Primeiro, a formatação do trabalho, ok? Então, vai ser em um Word ou outro programa similar, né, um processador de texto, e você vai formatar ele adequadamente. Então, vê o espaçamento, vê a questão das margens, tudo isso, dá uma olhadinha nas normas da ABNT, porque é interessante que vocês se adequem já a esse padrão, porque o padrão dos trabalhos científicos é o que você vai utilizar para desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Então, o ideal é que você vá se adaptando a essa realidade, tá certo? A outra coisa é as fontes que forem utilizadas, por exemplo, o documento que vocês vão fazer a captura, ele tem que ser citado, tá? Então, cita o documento conforme as normas da ABNT, beleza? Então, vamos fazer o trabalho, desenvolver. Qualquer dúvida, a equipe de Google está à inteira disposição de vocês, tá certo? E até o dia 2 de junho, que é o dia do nosso encontro presencial. Um grande abraço a todos.